Fala galera, sejam todos bem-vindos de volta ao curso completo de Raciocínio Lógico Matemático e agora para a nossa segunda parte da aula de análise combinatória. A gente vai fazer aqui a resolução de 13 exercícios. Eu já estou com o material aqui na minha mão e caso você não o tenha, acesse meu site gustavobussolotti.com.br, faça a inscrição no curso completo de Raciocínio Lógico Matemático e você terá acesso às aulas e ao conteúdo em PDF. Eu lembro a você que o curso é completamente gratuito, então você não precisará pagar nada por isso. Mas antes de começar, vamos dar uma relembrada do que a gente viu na nossa aula. A gente estudou arranjos e dentro de arranjos eu tinha os anagramas. Temos a fórmula para o arranjo, que o arranjo de N com P, onde N seja o meu conjunto maior, ou seja, todas as possibilidades, e o P é aquilo que eu quero selecionar, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2, e assim eu sigo, onde eu tenha P fatores. O P é passado aqui pra gente, então ó, 1, 2, 3, então dependendo do número de P, aqui a gente vai encontrar a quantidade de fatores. E aqui eu tenho a fórmula da combinação, onde a combinação de N com P é igual ao arranjo de N com P sobre P fatorial, ou a nossa segunda fórmula, a combinação de N com P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial multiplicado por P fatorial. Sabendo disso, vamos dar início então nas nossas questões. Primeira questão aplicada pela FGV 2015 para a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Considere todas as placas de veículos desde NCD 4000 até NCD 9999. O número de placas que possuem os dígitos todos diferentes é letra A, 2520, letra B, 3024, letra C, 3528, letra D, 3786, letra E, 4032. De volta aqui comigo, pessoal, questãozinha da FGV, e nós temos a placa do carro NCD 4000, temos a placa final NCD 9999, e a gente quer saber, no intervalo dessas placas aqui, qual que é o número de placas distintas que eu posso formar sem repetir os dígitos. Repare o seguinte, eu tenho NCD 4000, NCD 9999. Essa primeira parte aqui da placa está nítido para a gente que a gente não pode mexer. Então eu terei que trabalhar somente com a segunda parte. A segunda parte possui 4 dígitos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dígitos com os quais eu posso trabalhar. Na primeira posição, eu posso ter quantos elementos? Eu posso ter o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Quantas são as possibilidades que eu posso encaixar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 possibilidades na nossa primeira coluna aqui da placa. Depois eu posso ir de 0 até o 9. 0 até o 9 eu tenho 10 possibilidades. Porém eu não posso repetir o dígito. Aqui eu já tenho um dígito, obrigatoriamente. Então, aqui nós não poderemos utilizar 10 dígitos, e sim 9. Porque serão os 10 que eu tenho do meu conjunto, só que eu tenho que remover o dígito que já foi utilizado aqui. Então eu tenho 9 possibilidades. Aqui o mesmo raciocínio, eu tenho 10 elementos que eu posso utilizar na terceira posição, porém 2 já foram utilizados. Então restam 8 e aqui 7. Isso é igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 8 vezes 7, 56. Multiplico aqui, 54 vezes 56. 24, vão 2, 32, 20, vão 2, 25, 27. Resultado nosso, 3024. Por que eu fiz a multiplicação? Somente para a gente relembrar? Por causa do nosso princípio fundamental da contagem, onde eu tenho um evento ocorrendo em etapas. Se eu quero chegar na possibilidade total, no resultado final, eu tenho que multiplicar as possibilidades de cada etapa para conseguir o resultado. O gabarito nosso, então, fica na letra B, de bola. É o nosso gabarito.
Vamos para a segunda questão, também aplicado pela FGV em 2015, no DETRAN para o cargo de analista de trânsito. O número de maneiras distintas de se dispor em filas as letras da palavra DETRAN, de modo que a fila comece e termine por vogais, é letra A, 6, letra B, 12, letra C, 24, letra D, 36, letra E, 48. De volta aqui comigo, pessoal. A FGV quer saber agora de quantas maneiras distintas eu posso enfileirar as letras da palavra DETRAN de modo que sempre comece ou termine com uma vogal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então eu tenho aqui 6 posições. Na primeira posição, quantas letras eu posso encaixar? Eu tenho a letra E, sendo uma vogal, e a letra A. Então eu posso colocar o E ou o A. Eu tenho duas possibilidades. Na nossa última posição, eu terei que encaixar também uma vogal. Se eu utilizar a letra E aqui, só me restará a letra A. E se eu utilizar a letra A, somente me restará a letra E. Então, se eu utilizar uma letra, eu fico somente com uma possibilidade, a letra que vai restar aqui. No meio, quem que a gente pode encaixar? As letras que restaram. Então, eu tenho o D, o T, o R e o N. Na primeira posição, aliás, na segunda posição, eu tenho 4 possibilidades, depois eu tenho 3, depois 2, depois 1. Agora basta eu multiplicar isso daqui e eu vou chegar no nosso resultado. Aqui é 1, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 2, 48. Então, o gabarito nosso está na alternativa letra E, 48. Pessoal, repararam que esse exercício cobrava o conhecimento nosso daquele primeiro caso especial, onde eu tenho anagramas e eu tenho posições fixas. Foi o que ele fez aqui, ele fixou a primeira posição e fixou a última. Então, o terceiro exercício, aplicado pela Fundatec em 2015 no Banco do Nordeste para o cargo de assistente administrativo. Quantas senhas de exatamente 4 caracteres, sem repetição, podem ser formadas se pudermos escolher os caracteres entre 5 vogais minúsculas e 10 algarismos? Letra A, 50, letra B, 120, letra C, 720, letra D, 1365, letra E, 32.760. Pessoal, de volta aqui comigo, questãozinha da Fundatec agora. Questão que é parecida com o exercício anterior, porém, anteriormente a gente tinha uma palavra. A gente tinha a palavra DETRAN. Agora eu não tenho uma palavra, eu possuo uma senha. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar quase nada. Eu preciso formar uma senha de 4 dígitos, onde eu possa utilizar 10 algarismos. Então vou colocar aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso utilizar esses 10 algarismos combinados com as 5 vogais. Então eu tenho A, E, I, O, U. Pessoal, o que ele fez? Ele falou, você tem que formar uma senha de 4 caracteres e essa senha tem a restrição de ser esses caracteres. É do 0 até o 9, A, E, I, O, U. Então, na nossa primeira posição, quantas são as possibilidades de escolha que eu tenho? Eu tenho 15. Eu posso repetir caractere? O exercício disse pra gente que não, tem que ficar ligado nisso daí. Então, aqui eu tenho 14 possibilidades, aqui 13 e aqui 12. Pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico isso tudo e vou chegar no meu resultado. Eu tenho então 15 vezes 14, e depois eu tenho o 13 vezes 12. Então eu tenho 210 vezes 156.
Então, a possibilidade nossa de formação de senhas distintas, utilizando esses caracteres aqui, uma senha de 4 dígitos, sem repetir nenhum algarismo, é de 32.760. O gabarito nosso está lá na letra E, de elefante. Compreenderam? Questão bem fácil, bem simples. A parte mais difícil desse exercício é fazer as continhas aqui. Tem que tomar cuidado para não errar em alguma continha. Quarta questão aplicada pela Fundatec em 2015 na prova do Banco do Nordeste para o cargo de analista de projetos. O número de anagramas formados com as letras da palavra molde de maneira que as vogais O e E sempre estejam juntas e nessa ordem é A, 24, letra B, 30, letra C, 60, letra D, 72, letra E, 120. Pessoal, de volta aqui comigo, outra questão da prova do Banco do Nordeste. E agora nós temos a palavra molde e o exercício que era possibilidade de anagramas, onde eu tenha as letras O e E sempre aparecendo juntas e nessa ordem. Eu tenho 5 posições. Eu tenho as pedras M, O, L, D, E, que eu posso fazer a permuta. Isso daqui, caso não houvesse nenhuma restrição, você somente iria colocar 5 possibilidades, 4, 3, 2, 1, iria chegar que o resultado é igual a 5 fatorial. Só que eu tenho uma restrição. Esse E aqui, ele deve sempre aparecer junto com a letra O, e sempre nessa ordem. Quando eu agrupo os elementos, o que eu faço? Eu olho para ele, verifico o excedente que ele possui, então, anteriormente tinha uma peça, agora tem 2. Então tem uma peça sobrando. Eu venho aqui e removo uma posição e agora eu desenvolvo o exercício. Eu tenho 4 pedras distintas para 4 posições. Isso daqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Caso você não se recorde disso, volta lá na aula, no nosso segundo caso específico. Retorna ao vídeo anterior, a gente fala do segundo caso específico, onde eu tenho anagramas com elementos aparecendo sempre juntos e na mesma ordem. E depois a gente vê como que a gente pode mudar a ordem, que é o nosso terceiro caso específico. Isso daqui vai ser igual a 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Professor, e se não fosse colocado a restrição de aparecer sempre na mesma ordem? Se eu pudesse aqui, alterar, colocar o E antes do OU. Eu pegaria o resultado que eu cheguei aqui e multiplicaria pela quantidade de elementos que eu possuo aplicado no fatorial. Então, eu tenho 24 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2. Então, caso a gente pudesse trocar a ordem das letras, o resultado seria 48. Mas não é isso que o exercício pede. O gabarito nosso está lá na letra A. Uma questão que é fácil, só que quem não tem esse conhecimento aqui, dificilmente consegue chegar em alguma dedução nessa questão. Quinta questão aplicada pela FCC em 2015 na Cefaz do Piauí para o cargo de analista do Tesouro Nacional. Quinta questão aplicada pela FCC em 2015 na Cefaz do Piauí para o cargo de analista do Tesouro Nacional. A senha requerida para ligar um computador é formada pelas mesmas 8 letras da palavra Teresina, com as vogais ocupando as 4 primeiras posições e as consoantes as 4 últimas. Conhecendo apenas essas informações, uma pessoa que deseja utilizar o computador vai digitando todas as possíveis senhas, até acertar a correta. Se uma pessoa nunca digitar a mesma senha mais de uma vez, conseguirá descobrir a senha correta em, no máximo, letra A, 240 tentativas, letra B, 144, letra C, 576, letra D, 196 e letra E, 288. Pessoal, de volta para o quadro, a gente tem o seguinte, questãozinha da Fundação Carlos Chagas, e nós subimos um pouquinho aí o nível da questão, né? Até agora a gente teve questões bem fáceis, essa daqui um pouquinho mais complicada. Uma pessoa está tentando descobrir a senha de um computador através do método da força bruta. Ela está lá tentando todas as senhas possíveis. Ela sabe que essa senha é composta por 8 caracteres. Ela sabe ainda que essa senha possui inicialmente todas as vogais e depois todas as consoantes. Quais são as vogais que eu tenho? Eu tenho uma aqui,
a segunda, a terceira e a quarta. Então, essas 4 primeiras posições serão vogais. As 4 restantes serão consoantes. Então, aqui eu tenho vogais e aqui consoantes. As vogais que eu tenho são as seguintes: E, I e o A. As nossas consoantes, o T, o R, o S e o N. Então, na nossa primeira posição, quantas são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades. Na nossa segunda, 3, 2 e 1. Aqui na parte das consoantes, eu tenho também 4 possibilidades, depois 3, depois 2 e depois a última. Pelo princípio fundamental da contagem, basta eu multiplicar isso daqui por isso daqui. Então eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E aqui eu vou ter também 24, porque eles estão idênticos. Então eu tenho 24 vezes 24. Dá 576. 4 vezes 4, 16. Aí 1, 8, 1, 9. Mais 8. 4, 6, 7, 576. Eu tenho no total 576 possibilidades. Vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Vamos ver se a gente tem a possibilidade de 576. Tenho, né? Eu tenho lá na letra C. Está correto isso que a gente fez? Não, não está correto. A pessoa que marcou a letra C, ela perdeu a questão. Por quê? Porque aqui eu tenho uma repetição de letras. Então, na hora que eu vou colocar essas possibilidades aqui, eu tenho que levar em consideração que eu tenho letras repetidas. Se eu tenho letras repetidas, o que eu faço mesmo? Eu tenho que pegar essa parte, ou seja, o 24, e dividir pelo fatorial do número de elementos que eu possuo aqui. Então, eu tenho o E aparecendo 2 vezes, eu vou ter 2 fatorial. Se eu tivesse 3, seria 3 fatorial. Se eu tivesse 2 letras repetindo, por exemplo, A, E, eu iria repetir por 2 fatorial, 2 fatorial. Eu iria dividir, então, por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Não é o caso. Aqui eu tenho somente 24 dividido por 2 fatorial, isso é igual a 12. Então, na verdade, a nossa multiplicação é 12 vezes 24. Se você dividir isso daqui por 2, também vai dar certo. Então, eu tenho 8, 4, resultado nosso, 288. Agora sim está correto e está lá na letra E. Perceberam a maldade da banca? Isso por que ela faz isso daqui, ela coloca essa alternativa? Porque na hora que você está na prova, isso daqui passa batido. Você olha, você vê 4 possibilidades, já vem e preenche aqui, ó, 4, 3, 2, 1. Depois preenche do outro lado, já multiplica e marca o resultado. Você passa batido ali e nem percebeu que tinha uma repetição, mas tem que ficar atento. É nisso daqui que o avaliador pega o candidato que não está lá tão preparado. Sexta questão aplicado pelo CESP em 2014 para o cargo de agente administrativo. Para se ir da parte norte de uma cidade à parte sul, é necessário passar por uma ilha. A ilha está ligada à parte norte por 3 pontes de pistas duplas e à parte sul por 2 pontes, também de pistas duplas. Na ilha, há conexão de pistas duplas ligando todas as pontes de acesso à ilha, de forma que uma pessoa possa transitar livremente de uma parte a outra por essas pontes. Considerando essa descrição e que Maria esteja na parte norte da cidade, e que Pedro esteja na ilha e que João esteja na parte sul, julgue os itens a seguir. Caso João queira ir para a parte norte da cidade em que Maria se encontra, ele poderá fazê-lo no máximo de 5 maneiras distintas, certo ou errado. Para sair da ilha, visitar a parte norte, voltar à ilha, visitar a parte sul e voltar à ilha sem passar 2 vezes pela mesma ponte, Pedro tem 12 maneiras distintas de fazê-lo, certo ou errado. Pessoal, de volta aqui comigo. Questãozinha do CESP
E na verdade a gente possui duas questões. Nós precisamos julgar dois itens. Eu vou colocar aqui, ó, item A e item B. O primeiro item quer saber o seguinte: caso João queira ir para a parte norte da cidade em que Maria se encontra, ele poderá fazê-lo no máximo de 5 maneiras distintas. E o segundo item quer saber, para sair da ilha, visitar a parte norte, voltar à ilha, visitar a parte sul e voltar à ilha sem passar 2 vezes pela mesma ponte, Pedro tem 12 maneiras distintas de fazê-lo. O que é isso daqui na tela? Vai dizer que você não percebeu que isso daqui é a parte norte da cidade, isso daqui é a parte sul e aqui é a ilha. E esses riscos no meio, professor? Isso daqui está claro que são as pontes. Observe bem, você vai ver que essa daqui parece com a ponte do Brooklyn, essa daqui com a Golden Gate. Então, bem nítido o meu desenho. Eu tenho aqui a parte norte da cidade, Maria está na parte norte, e a parte norte é interligada a uma ilha por 3 pontes distintas. Nessa ilha encontra-se Pedro. Essa ilha tem ainda uma ligação com a parte sul da cidade, onde está João, e ela é interligada por 2 pontes diferentes. A primeira questão nossa quer saber o seguinte: se João sair daqui da parte sul, passar pela ilha e ir para a parte norte visitar Maria, ele terá 5 maneiras, no máximo, de fazer esse trajeto. Vamos pensar o seguinte: quantas são as etapas que João terá que percorrer? Ele vai ter que sair da parte sul e vir até a parte da ilha. Então eu tenho uma etapa. Depois ele sai da ilha e vai para a parte norte. E chega no final do seu trajeto. Eu tenho 2 etapas. Esse trajeto dele é feito em 2 etapas. Na primeira etapa, quantas são as possibilidades que ele pode ter? Ele pode ir por essa ponte ou pode ir por essa. Então ele tem 2 possibilidades. Agora, para ele se locomover da ilha até a parte norte, ele possui 3 maneiras distintas. Ele pode ir por qualquer uma dessas pontes. Aplicando o princípio fundamental da contagem, nós temos que isso daqui é igual a 6. Ele possui 6 maneiras distintas de fazer esse percurso. Observe, é bem fácil esse raciocínio. A gente tem que, se ele for por essa ponte, depois ele pode ter 3 pontos lá na frente. Então eu tenho 3 trajetos. Agora, se ele for por esse, ele vai ter os mesmos 3 trajetos lá no fim. Então ele tem 3 trajetos aqui, mais 3 aqui, são 6 trajetos. Primeira questão nossa está errada. Porque disse que ele possui no máximo 5 possibilidades de fazer isso daqui. Agora ele quer que Pedro saia da ilha, visite a parte norte, volte para a ilha, venha para a parte sul e depois retorne para a ilha. E disse que ele tem 12 maneiras distintas de fazer esse percurso. Só que agora ele não pode repetir o caminho pelo qual ele já passou. Vamos ver quais são as etapas de Pedro. Ele tem que sair daqui da ilha e visitar a parte norte. É a nossa primeira etapa. De quantas maneiras ele pode fazer isso daqui? Bom, ele não utilizou ponte nenhuma ainda, então ele pode fazer de 3 maneiras distintas. Depois ele precisa voltar para a ilha. Quais são os caminhos que ele pode voltar agora? São por 2 pontes, né? Ele utilizou uma ponte para ir, não pode voltar por ela, tem que voltar por alguma das outras 2. Agora ele vem para a parte sul. De quantas maneiras ele pode vir para a parte sul? 2 maneiras. E depois ele pega e volta aqui para a ilha, finalizando o trajeto. Quantas são as possibilidades? Bom, aqui eu tenho 2 pontes e ele já passou em uma para ele chegar aqui embaixo. Então, obrigatoriamente, ele tem que voltar pela outra. Só tem uma possibilidade. Aplicando o princípio fundamental da contagem, eu tenho 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Então, ele tem 12 maneiras distintas de fazer esse trajeto. É exatamente o que a questão trouxe para a gente, que ele possuía 12 maneiras de fazer esse percurso. Questão bem fácil. E vamos falar a verdade, pessoal. Perder uma questão dessa daqui na prova do CESP, onde você tem o certo e errado, onde uma errada anula uma questão que estava certa, é perder ponto à toa, porque essa questão é muito simples, ela é muito fácil. 7ª questão aplicada pela FGV em 2015 na prova do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o cargo de analista. João tem 4 primas e 3 primos.
deseja convidar 2 dessas pessoas para ir ao cinema, mas não quer que o grupo seja exclusivamente masculino. O número de maneiras diferentes pelas quais João pode escolher seus 2 convidados é: letra A, 9, letra B, 12, letra C, 15, letra D, 16 e letra E, 18. Fixando 2 fatorial é igual a 2.